E agora o nosso segundo passo, uma vez que nós já entramos lá no site da B3, extraímos as informações direto da fonte, entendemos o que significa a nota explicativa, né? Tanto é que nós falamos isso lá no nosso módulo inicial, do módulo 1. E agora eu mostrei para vocês na prática o que é esse documento. Inclusive, recomendo, se tiver uma curiosidade, você fizer uma análise, passar ali bem rápido, né? Uma leitura, em alguns pontos chamarem a atenção. Nosso segundo passo é pegar esses indicadores de forma automatizada. Ou seja, para a gente evitar que a gente pegue aquele arquivo Excel, transcreva item a item, que talvez vai ser um trabalho muitíssimo operacional e talvez você vai gastar o seu tempo, que é muito valioso, uma coisa que talvez já tenha pronta. Para isso aqui eu fui no buscador também, usando o Google, digitei Instituto Assaf. Para quem não conhece, o Assaf Neto é um professor de finanças bastante conhecido, que tem diversos livros publicados. Inclusive, uma das coisas que ele faz é pegar esses demonstrativos e transcrever, assim como criar alguns indicadores interessantes de mercado. Então, nós vamos usar esse insight, né, essa dica e automaticamente o trabalho, né, desse professor ao nosso favor. Então, nós vamos entrar aqui no site dele, www.institutoassaf.com.br, primeiro site aqui. Ele vai carregar uma série de opções. Para quem não conhece ainda o professor Assaf Neto, recomendo depois, né, que dá uma vasculhada. Caso, dependendo aí da sua curiosidade, fique à vontade. Tem informações bastante valiosas aqui. O nosso objetivo aqui, como é extrair as informações, aqui nós vamos em indicadores de companhia aberta. É o primeiro menu abaixo ali da logo do Instituto Assaf, tá? Eu vou posicionar o mouse e não clicar, tá? Só posicionar o mouse em indicadores de companhia aberta. Depois eu vou seguindo aqui e posiciono o mouse em nova metodologia. Depois eu vou seguindo com o mouse e vou posicionar em demonstrações financeiras das companhias. Como a questão de posicionar, vocês viram que às vezes ele pode sair fora, né? Isso é um negócio que às vezes incomoda, né? Mas no final das contas dá certo. Aqui sim eu vou fazer o clique. Ele vai carregar a página e você pode buscar qualquer empresa que ele já tem essas informações aqui prontas. Vou selecionar o setor. Para isso é interessante a gente conhecer qual é a empresa que nós estamos analisando. Como eu peguei a Via Varejo, a gente vai analisar o comércio, né? Então, comércio em geral, que é o segmento dele. E vou selecionar aqui a empresa Via Varejo. Quando eu seleciono isso, o site demora um tempinho, carrega as informações e já traz. Olha só, eu não vou descer muito aqui não, mas já tem as informações do balanço patrimonial logo de cara na tela. Tem a opção baixar planilha e planilha consolidada. Nós vamos clicar em baixar planilha. O que seria esse baixar planilha? Ele vai salvar isso aqui em Excel. O consolidado, ele vai pegar de todas essas empresas aqui, ó. Então tome cuidado, tá? Só se isso for de seu interesse, se você quiser analisar de todas essas empresas. Então, por enquanto, eu apenas baixo aqui da Via Varejo de maneira isolada, única. Tudo bem? E você deve estar se perguntando, qual o motivo do primeiro passo, né? Acessar o site da B3, considerando aí que o site do professor Instituto Assaf Neto, ou Instituto Assaf, já tem todas as informações prontas, né? Digitadas, inclusive dos 3 últimos anos, conforme eu sugeri, né? Uma análise mínima ali na prática de 3 anos. E a resposta é o seguinte, quando nós vamos direto à fonte, que é o site da B3, além dos demonstrativos contábeis que estão disponíveis, que de fato são as mesmas informações, que aqui com o facilitador de estar no Excel, nós temos acesso ao relatório da administração, relatório da auditoria, e uma série de informações analíticas sobre cada uma das contas. Aqui o Instituto Assaf não fornece isso. Haja vista que aqui o objetivo é a gente usar como um facilitador em alguns momentos da nossa análise. Então, considerando esse fator, né, nós usamos os dois de maneira combinada para que a gente possa ter mais autonomia na nossa análise. Então, a gente usa o Instituto Assaf nesse primeiro momento aqui para a gente ganhar esse tempo, que é muito precioso, né, principalmente no dia a dia, na correria, para a gente já ter essas informações consolidadas. Inclusive, eu te convido, faz a comparação lá, na nota explicativa, balanço patrimonial e DRE, com as informações do Instituto Assaf. Você vai ver que vai ter as mesmas informações. Ponto de observação, talvez o que pode mudar é a adaptação da terminologia de conta. Algumas contas, o próprio Instituto Assaf, ele agrupa, né, ou outros ativos, outros passivos, inclusive são contas que não têm tanta relevância, então ele já agrupa com esse sentido, não vai impactar tanto na análise. Se você for fazer essa análise minuciosa, conta a conta, você vai perceber isso, que os ativos circulantes e não circulantes bate, mas às vezes alguma outra conta acaba, entre aspas, sumindo, simplesmente porque ele está agrupando, mas pode ter
confiança e certeza que aqui é um site 100% confiável, mas caso você ainda não conheça, não tenha acessado, fique à vontade de fazer essa comparação. Isso é muito interessante. O analista ele tem que ter uma visão crítica e ao mesmo tempo ter um pé atrás, né? Ou mesmo duvidar de alguns facilitadores. Mas aqui eu quero te apresentar essa dica que é muito valiosa, inclusive eu uso bastante na prática. Então tá aqui, uma vez que ele baixou essa planilha, o nosso próximo passo é fazer a organização dela. Recomendo a organização antes mesmo de seguir com a parte prática de cálculo. Isso ajuda na estética visual, inclusive até encontrar as variáveis para fazer realmente esse cálculo e essa análise. Então te vejo na próxima aula para a gente continuar esse procedimento.